Brasileiros produzem em 1 hora o que norte-americanos fazem em 15 minutos. Vamos falar também de violência contra a mulher. Mais de 1 milhão de mulheres foram agredidas no Brasil nos últimos 12 meses. E ainda sobre uma pesquisa que indica que nós só deixamos de ser adolescentes aos 30 anos. Esses assuntos entram em pauta agora no Redação Novo Tempo. Começa agora o nosso Redação Novo Tempo. Muito obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua companhia. Mais uma semana a gente está aqui junto com você para que a gente discuta aí os principais assuntos que são importantes neste programa e a gente sempre quer a sua participação. Então interaja com a gente, facebook.com/ntjornalismo, @ntjornalismo no Instagram e tem também o nosso site novotempo.com/jornalismo. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Como é que foi a semana? Estamos de volta aí, animados. Tudo beleza, beleza de creusa. Beleza de creusa. Oxente. Sempre uma expressãozinha baiana. Tem que ter, Para trazer né? aqui. Um abraço, Bahia, que Luiz sempre nos lembra de como a Bahia é incrível. Olha, vamos lá para o nosso primeiro tema de hoje. O professor José Pastore, presidente do Conselho de Emprego e Relações do Trabalho da FEComércio de São Paulo, fez um levantamento um tanto preocupante para a indústria brasileira. Veja bem, enquanto um norte-americano leva 15 minutos para fazer um produto ou realizar um serviço, ou seja, o que ele gasta produzindo no ambiente de trabalho em 15 minutos, o brasileiro leva 1 hora para produzir a mesma atividade. A diferença gritante entre o tempo de um trabalhador para o outro é, segundo o professor, por causa da falta de infraestrutura das empresas aqui no Brasil. Em termos de riqueza, os Estados Unidos produzem $67 a cada hora. Já o Brasil produz 25% a menos, que é o equivalente a $16,75. Então, assim, não é um problema de que, de repente, o brasileiro não consegue focar no trabalho ou que o brasileiro tem uma dinâmica diferente do americano. Pelo menos não é isso que esse estudo levantou, né? O que o estudo levantou é que existe uma diferença de infraestrutura que o trabalhador brasileiro encontra e que o trabalhador americano, né, norte-americano encontra. Então, assim... E é interessante prestar atenção no método comparativo ali, porque tem muita informação relacionada à indústria, né? Muita informação relacionada à indústria. Não necessariamente, pelo menos eu não lembro de ter lido isso na pesquisa, explicando detalhes nesse levantamento específico sobre, sei lá, trabalho em escritório. Não é esse o caso, é o caso de indústria, né? Produção. Aquela coisa da linha de montagem, o processo industrial mesmo. Porque de repente alguém trabalha em escritório e fala, sei lá, porque eles têm computadores melhores do que os nossos. Pode até ser que aconteça isso no escritório. Internet funciona melhor, não cai tanto que nem na tua empresa, não sei. É que, na verdade, a pesquisa falou sobre o reflexo disso na indústria. Isso, exato. Mas ele também não falou porque ele inclui, inclusive, trabalhos em escritório e fora também. Então, pode incluir esse tipo de... Porque dentro da indústria você tem o ambiente de escritório também que ajuda a funcionar isso, né? Enfim. Agora, vamos falar sobre esse processo da infraestrutura, porque como é interessante, né? Gente, a diferença de 1 hora para 15 minutos é muito grande. É gritante, né? O resultado final, o rendimento da empresa, o faturamento dessa empresa, né? Faz pouco mais de 1 ano e meio que a Confederação Nacional das Indústrias tem falado sobre o conceito de indústria 4.0, né? Ou seja, que é a utilização das tecnologias no processo industrial para ampliar a possibilidade, né? Então, fala-se muito, com certeza você já ouviu matérias falando sobre, olha, daqui a tantos... 2020, tantos empregos vão deixar de existir, tantas formas de trabalho vão deixar de existir, é necessário que você se requalifique e tal.
entrando nesse processo industrial. E, de fato, a gente consegue ver isso, esse é um reflexo desse processo, né? O Brasil está demorando a entrar no ritmo das indústrias, incluir a tecnologia e qualificar as pessoas para entrar nesse mesmo sistema. E todo mundo perde, né? E é interessante pensar que tem um histórico aí para isso, né? Tipo, ainda que a gente tenha indústrias aqui no Brasil, etc., se desenvolvendo, quando você compara com outros países, a gente levou bastante tempo para entrar na era industrial aqui no Brasil, né? Só método comparativo, se eu não me engano, o Brasil entrou na Segunda Guerra Mundial do lado dos aliados, né, com os Estados Unidos, etc., porque o Getúlio Vargas, na época lá, conseguiu uma indústria, né, a indústria siderúrgica nacional brasileira foi dinheiro injetado pelos norte-americanos aqui no Brasil. Então, meio que a nossa participação na Segunda Guerra Mundial garantiu isso, que fez uma diferença enorme para o desenvolvimento industrial do Brasil. Então, pensa, já tinham vários países antes de 1940, mas por volta da década aí de 40, muito mais desenvolvidos em relação à indústria do que o Brasil. Então, isso naturalmente reflete na comparação que você pode fazer entre o desenvolvimento da indústria brasileira com países do hemisfério norte, né? Agora, uma coisa que eu acho que eu fiquei me questionando, né, quando eu li a pesquisa. Beleza, tá, 15 minutos, o brasileiro 1 hora, mas quem falou que 15 minutos é o melhor? Qual que é a referência que ele busca, sabe? Beleza, isso é negativo porque o faturamento da empresa diminui, mas beleza, o faturamento da indústria, então, é o principal e a atividade humana e a valorização do ser humano e o reconhecimento profissional, onde que está? Porque, assim, nos Estados Unidos a gente sabe que às vezes a pessoa tem um trabalho que não exige tanta qualificação, mas a remuneração é capaz de dar a ela uma vida um pouco mais tranquila, um pouco mais estável, um pouco mais organizada. Será que isso também não influencia no rendimento? Tem algumas pessoas que falam assim, na pesquisa também mostrou. Eu não sei se foi a mesma da FEComércio, mas tem um trecho da pesquisa, né, porque a gente vai levantando os dados, que o americano ele não faz hora extra, porque deu o horário dele, sim, tchau e benção. E o brasileiro não, ele faz hora extra. Mas por quê? Porque ele demora na hora de ligar o computador, ele vai lá, toma sua água. Sim, mas até que ponto isso é ruim? E aí, o produto final está saindo, o seu chefe está curtindo, qual que é o propósito final? Então, só vamos tentar entender a dinâmica dessa pesquisa. Até a produção me ajude aí. Porque assim, o Leite falou, né, que não é tanto pela presença do brasileiro ou do norte-americano ali, mas é pela infraestrutura que lhe é apresentada dentro da empresa. Então, se a gente pensar só nesse aspecto, eu acho até que é ruim você colocar que o brasileiro produz em 1 hora o que o norte-americano produz em 15 minutos. A indústria norte-americana, né, acho que é essa produz palavra. em 1 hora o que a indústria brasileira produziria em 15 minutos. Agora, existem outros elementos aqui que é apresentado que aí já não é tanto com relação à infraestrutura. Esse ponto, por exemplo, que a Luíse trouxe. Então, existe uma coisa de que o brasileiro, ele demora um pouco mais para começar o trabalho. Então, ele chega, ele toma um cafezinho, ele conversa com o colega, ele abre, dá uma visualizada no que são as notícias do dia, depois ele começa a trabalhar. O norte-americano é mais focado. Então, por isso que deu horário, o norte-americano abandona o lápis em cima da mesa, ou seja lá qual for o seu instrumento, e vai embora. Porque realmente a cabeça do norte-americano é muito mais setorizada. O brasileiro, como teve esse momento, vamos chamar de dispersão, ele depois, quando entra no foco, ele vai precisar de um pouquinho mais de horas para conseguir concluir o trabalho. Agora, um outro ponto que é mencionado aqui é a educação. Então, o brasileiro muitas vezes não tem o nível de educação que seria o ideal, o nível educacional. O nível de educação parece que é outra coisa, né? O nível educacional, a qualificação para desenvolver esse trabalho, em contrapartida, a gente tem uma demanda até maior da qualificação para o serviço oferecido em outros países. Então, assim, só para a gente entender, a pessoa humana, como trouxe aqui a Luíse, ela está inserida nesse contexto da pesquisa ou não? É só infraestrutura? O que eu só ia trazer, que eu acho que é bem importante,
Assim, na análise da pesquisa, me parece que a pessoa humana está, mas a conclusão é de que o que faz a diferença nesse processo, na comparação entre Brasil e Estados Unidos, que é o dado que a gente está trazendo para o telespectador, não é o fator humano principal, é o fator de infraestrutura, inclusive tecnológica. Então, eu tenho a impressão de que no nível da indústria tem muito disso, do que essa pesquisa fala. E é interessante porque nos Estados Unidos, Europa, é comum que as empresas deem para os seus colaboradores esses treinamentos. Mas não é só porque, trouxe uma máquina nova, vou dar um treinamento para você. Não, isso é contínuo, é qualificação contínua. O tempo todo, com treinamentos, com cursos, manda para cá, manda para lá, faz o curso. Às vezes não é na cidade, paga para o colaborador ir para outro local para fazer esse curso. E isso não é comum aqui no Brasil. No Brasil acontece quando traz uma tecnologia diferente, uma máquina nova, um processo diferente que você queira incluir na sua empresa, e aí você inicia com treinamento e acabou também, né? Agora você já sabe mexer com isso aqui, pronto, né? É muito interessante isso que você... Vai começar. Vai começar. Todo programa tem. Posso ir aqui? Não, vai lá. É muito interessante isso que você traz sobre... Essa Luísa casada aqui é outra. É outra, tá tranquila. Tá uma bênção. Um olhar sereno. Você falou sobre as empresas que buscam dar essa atualização profissional para o seu funcionário em outros países de primeiro mundo. Agora, é interessante a gente pensar na mão de obra disponível, né? Você pensa nesses países, quantas pessoas estão disponíveis precisando de um trabalho, quantas estão empregadas e quanto existe de disponibilidade aqui no Brasil, né, com os desempregados. Então, o que a indústria brasileira muitas vezes pode pensar? Bom, se esse não está qualificado o suficiente, bola para frente, tiro daqui, porque tem uma fila enorme ali de gente buscando emprego que talvez seja mais qualificada do que ele. Então, por que eu vou investir em qualificação se eu posso buscar ali no mercado pessoas mais qualificadas? E a gente tem uma impressão de que, não, olha, com essa onda de desemprego, a gente tem muita gente qualificada pronta para o mercado de trabalho. Claro, tem mais gente, mas a gente ainda sofre nesse país de um mal que é a não possibilidade de qualificação, né, da população. A gente estava vendo esses dias aí, a gente tem um pouquinho mais que 10% da população brasileira com ensino superior completo, que são 13%, se eu não me engano, né? Aqui no Brasil. Entre 10% e 20%, é menos de 20%. Eu não lembro agora menos de o número 20%, exato. Eu acho que são 13%, se eu não estou enganado. Baixo. Mas é muito baixo ainda o número de pessoas. E a gente tem todo aquele discurso de que, né, na década de 90 a gente teve a abertura das universidades particulares, o que permitiu que as pessoas ingressassem, né, com mais opções. A gente hoje tem coisas de fomento, a gente tem ProUni e outras situações onde a pessoa pode pagar mais barato na faculdade e pagar isso com o tempo. A produção diz que é 15% aqui o número de brasileiros com graduação hoje no Brasil. Então, assim, ainda é um número muito pequeno, né? Então, a gente tem uma mão de obra ainda muito desqualificada. O que eu acho, assim, que quem sou eu, né, para questionar a pesquisa, mas eu acho perigoso, às vezes, a gente fazer uma comparação como essa, como se o ser humano fosse descartável. Como se, tipo assim, ele não está desempenhando, o brasileiro demora demais, isso e aquilo, mas beleza, por quê? Eu não posso comparar o desempenho de um norte-americano que está naquela circunstância, naquele contexto, seja com apoio tecnológico ou não, com determinado incentivo, enfim. É uma cultura organizacional completamente diferente da cultura organizacional brasileira. Do contexto social americano para o brasileiro, tem uma longa diferença, uma grande escala aí. Então, isso tudo acho que a gente precisa avaliar. Não simplesmente pegar o critério, quem rende mais, Carol ou Wagner? Tá, Wagner está rendendo mais. Por quê? Nossa, mas Carol está rendendo menos porque Carol está passando por isso, está passando por aquele momento passado. A Carol acho que rende mais que o Wagner. É verdade, né? Todo mundo Pelo menos o triplo. Então, desculpa. Pelo menos o triplo. Ele tá aqui. Desculpa, Luiz, volta. Então, é basicamente isso. Acho que a gente precisa analisar o contexto em que aquele trabalhador está sendo inserido. Agora, Luiz... Não é à toa, rapidinho, que a China, por exemplo, ela também está no mesmo nível ali de produtividade. E a gente tem muitas indústrias, linhas de produção chinesas que são referência para o mundo inteiro. Então, assim, tipo, a gente precisa ver aí como é que a gente vai enquadrar essa pesquisa, beleza. Porque o jeito, às vezes, como a gente pode abordar, é denotando como se fosse só uma coisa negativa, quando, na verdade, às vezes não é. Quem disse que esse é o melhor? Quem disse que esse referencial é o melhor?
Então, é uma coisa muito relativa também, Eu acho que para esse dado da pesquisa, volto a dizer, se é uma questão que a conclusão é da infraestrutura e não o brasileiro ou o norte-americano sendo os protagonistas, né, dessa diferença numérica, mas é a infraestrutura, então a pesquisa devia falar sobre produção industrial e não sobre o trabalhador da indústria, né? Ok, concordo com você. Agora, num processo de falar de que as pessoas não deveriam ser vistas como descartáveis, eu até concordo com você. Acho muito triste isso, inclusive, quando há essa comparação. Porque a Carol é um universo, eu sou outro. Às vezes a Carol está rendendo 3 vezes mais, mas se a gente... Vou falar de mim, porque senão eu estou falando mal de você. Eu estou rendendo 3 vezes mais do que a Carol, mas o meu trabalho não está tendo tanta qualidade quanto o trabalho que a Carol está apresentando. Exatamente. Entendeu Gostou, agora? né? Agora eu peguei, porque eu só estava observando. Aí, o que acontece? Só que eu uma vez estava vendo uma palestra sobre mundo corporativo e tudo mais, e uma advogada disse uma frase que me marcou para sempre. As empresas não têm coração. Né? O que as empresas, elas querem é o rendimento. Números, né? Números. Então, se eu estou conseguindo fazer o triplo que ela, mas eu estou dando conta ali, o dela está perfeito, mas o meu está aceitável, a empresa vai me preferir do que ela, né? E assim é o ciclo do mundo. E isso, por exemplo, é perigoso, né? Se a gente for para a história da Apple, por exemplo, né? A gente tem vários princípios que a gente pode extrair da carreira de Steve Jobs, por exemplo. Ele era um cara que investia em criatividade, em inovação. Ele gastava tempo em falar assim para a equipe, vai para tal lugar para você ver a necessidade. Vai lá, buscar naquela região ali, sei lá, na Índia, qual que é a necessidade daquela galera ali para poder a gente aplicar em tecnologia para o nosso produto. Essas ideias foram lançadas para a Microsoft, para a IBM, ninguém quis escutar. E hoje a gente vê aí que a maçãzinha tem um grande valor no mercado. Então, acho que às vezes a gente precisa se dar a oportunidade para pensar que não só os índices, as estatísticas e faturamento são a referência que a gente deve buscar. Além disso, existem outras coisas. A gente está vendo aí também, né, no caso do Brasil, a geração Y está vindo com uma outra pegada. Hoje as instituições elas já estão pensando mais não só em carga horária e bater ponto, mas sim nessa questão motivacional, na produtividade, beleza. Ó, Luiz, você tem uma semana para entregar uma reportagem. Se você vai gravar todos os dias, se você vai produzir todos os dias, não sei. O que eu quero é com qualidade e o que eu quero é dentro do prazo. A pessoa trabalha motivada. Pô, Leite, eu preciso sair aqui essa semana porque eu preciso fazer uma pós-graduação essa semana. Então, eu saio motivado porque eu tenho esse incentivo por parte da empresa. E isso, querendo ou não, aumenta a produtividade, né? Não é só uma questão de tempo, cronograma. Eu acho que existe uma questão muito mais. Vocês concordam com isso? De repente, o brasileiro, ele é... Claro, estamos falando de um modo geral, né? Generalizando aqui, porque cada um tem o seu jeito. Mas que o brasileiro é menos focado, demora um pouco para entrar e concentrar do que o americano? Eu acho que é uma questão cultural, né? Eu não sei se exatamente isso. É o que você falou, é complicado generalizar. Você vai falar, o brasileiro é assim? Você pode ter gente que é assim. Pessoas. Assim como você pode ter norte-americanos que não são focados, você pode ter brasileiros que não são focados e brasileiros super focados e norte-americanos bem focados. Acho que isso tudo vai variar muito de lugar para lugar, de pessoa para pessoa. Inclusive de área para área, né? Sim. Existem áreas que as pessoas são mais comunicativas e tudo mais. Existem áreas onde a pessoa chega, senta, coloca ali um fonezinho de ouvido e trabalha o dia inteiro concentrado ali na máquina dela, né? Esse negócio de área é interessante, porque, só dando um exemplo, né? Esse caso de quê? De áreas. De áreas. Então, eu apostaria com tranquilidade que nós 4 aqui fomos aqueles alunos que a gente até ia bem na escola, mas sem o professor tinha que colocar para fora da sala de aula ou dar uma bronca porque tava falando demais. Sentar na primeira fileira. Gente, você viveu na minha escola? Você estava lá vendo? Tava lá quando eu estava estudando. O que aconteceu, gente? Mas isso comigo nunca aconteceu. Imagino que Luiz, não. e nós não acreditamos. Olha. Desculpe. Desculpe. Mas dá para entender que... Temos que respeitar você e Reginaldo agora, mas não acreditamos. Queremos colocar assim um pano, né? Quente ali. Um paninho quente para... Ai, coitado. Não é assim, gente, brasileiro não sei o quê, nada a ver. Mas a realidade é que nós temos uma diferença cultural. Vamos combinar? Uma diferença cultural. Existe um japonês, não estou estereotipando, né? Aquela coisa do estereótipo, né? Existe o japonês que é mais interativo, que brinca, que tá... Mas não o japonês é focado. Mas não se compara com o brasileiro que quer brincar e zoar.
Pelo amor de Deus, um brasileiro que quer brincar... sul-americano, né, de um modo meio que geral. Então, nós temos realidades diferentes, culturas diferentes. É óbvio que quando a gente fala de indústria, a gente está falando de capitalismo, então parece que meio que massifica, né, a necessidade de que o empregado, né, o chão de fábrica tenha o mesmo perfil nos Estados Unidos, aqui no Japão, ou seja, o capitalismo ele exige o mesmo profissional, né, aquele que produz, que é uma máquina. Pronto, resolvendo. Exatamente, mas dentro dessa linha de produção, todos máquinas, nós temos pessoas com perfis diferentes, beleza? Mas culturas diferentes. Eu acredito sim que o brasileiro ele tem mais essa coisa da convivência, interatividade, né? Parece que já está meio no sangue essa coisa do relacional, com mais facilidade, a gente se relaciona com mais facilidade. Temos outras inteligências que não apenas a inteligência mecânica, né? Sim. Isso, e a gente tem que parar com essa síndrome do vira-lata, de achar que o brasileiro não consegue focar. E sim, beleza, até isso é ruim, é melhor você relaxar um pouco mais a mente e agir mais com a criatividade ou mecânico, o que é bom, o que é ruim. Acho que a gente precisa também confiar mais no nosso taco. Muito bom. No próximo bloco, a gente vai falar sobre violência contra a mulher. Mais de 1 milhão de mulheres foram agredidas no Brasil nos últimos 12 meses. A gente volta já.